Olá pessoal, boa tarde. A gente vai iniciar esse vídeo aqui falando um pouco sobre a importância dos movimentos sociais para a sociologia e para a sociedade em geral, né? A gente estuda essa temática no segundo bimestre porque os movimentos sociais têm muita relação com a política. São formas de fazer política, muitas vezes fora do molde tradicional, da política tradicional, que é representada aí pelos políticos, pelas instituições e pelas instâncias oficiais. Bom, vamos ver quais foram as fontes utilizadas. Eu utilizei esse autor que aborda um pouco a questão da luta por reconhecimento, ou seja, que as pessoas elas lutam para reconhecer as suas causas, porque simplesmente se elas pedirem ou esperarem que as suas reivindicações, que as suas ideias sejam implementadas, isso não irá acontecer, né? E também a gente vai utilizar a questão do multiculturalismo para entender como os movimentos sociais eles ganham força, principalmente na atualidade, em diversas áreas culturais, em diversas áreas que no passado não tinham uma representação adequada. Aqui embaixo, se você quiser posteriormente dar uma olhada, né? Tem um conteúdo extra, um podcast, alguns textos que também estão disponíveis no Google Drive. Se você quiser somente escutar essa aula também é possível, já que eu estou explicando tópico por tópico. Bom, vamos lá. Introdução. Os movimentos são essenciais, né, para o contexto político e social da atualidade, já dei uma explicada aí. Por quê? Dentro da sociologia há diversas interpretações, então há interpretações que valorizam que os movimentos sociais eles são basicamente a luta por uma condição melhor de vida, principalmente sobre o foco da classe social. Há outras interpretações que colocam que os movimentos sociais eles não querem mais causas materiais e sim causas culturais. Então eles se desprenderam um pouco da questão da classe social e se fragmentou. A gente vai ver tudo isso um pouco mais adiante. E a questão dos movimentos sociais, assim como boa parte do que a gente estuda nas ciências humanas, ele é um conteúdo dinâmico, né? Conforme você vai estudando, analisando esse determinado conteúdo, você também pode mudá-lo. A gente conversou o ano passado sobre a questão da violência na sociedade, e o fato de vocês terem um conhecimento maior sobre a violência faz com que vocês talvez diminuam na vida de vocês, no cotidiano de vocês, a violência que você pode ou receber ou gerar. Bom, a corrente que a gente vai utilizar é a teoria crítica, e essa corrente de análise da sociedade, ela tem vários pontos, mas a gente vai utilizar dois, tá? A importância do conflito, que o conflito sempre está presente na sociedade, mesmo que a sociedade seja pacífica. Então não é um conflito no sentido de violência, é um conflito de embate de ideias, de perspectivas políticas, econômicas contrárias que as pessoas defendem, abordam e vivem. E esses conflitos estão presentes praticamente em todos os lugares públicos e também privados. Um segundo ponto que é importante a gente entender é que existe uma luta por reconhecimento. As pessoas elas vivem situações de desrespeito, vivem situações em que não são valorizadas as suas ideias e elas lutam para que isso mude. Então, é uma luta por reconhecimento. Esses dois pontos são essenciais para a gente entender os movimentos sociais na atualidade. Bom, vamos dar aí segmento. Assim, os movimentos sociais seriam as organizações de determinadas pessoas dentro de uma sociedade, ou seja, um grupo de pessoas, muitas vezes, né? Dentro de uma sociedade pode expandir além de uma sociedade. Então, vamos pegar aí o movimento ambientalista, que eles juntam pessoas de vários países em torno da causa ambiental, do aquecimento global. Então, geralmente,
dentro de uma sociedade, mas pode partir para o conjunto de sociedades visando uma ação coletiva. O que seria uma ação coletiva, né? O nome já diz, seria uma ação, né? Uma atividade com um determinado fim de maneira coletiva, que cause um impacto coletivo também. Bom, a coletividade organizada tem o intuito de preservar ou transformar a sociedade, né, a partir de uma reivindicação. É basicamente isso que você tem que entender, a partir de um objetivo, uma reivindicação. Então vamos pegar aí o MST, Movimento Sem Terra. O seu objetivo é a reforma agrária, seu principal objetivo é a reforma agrária. E esses movimentos eles podem ter uma perspectiva inovadora de mudança, quanto uma perspectiva de conservar a sociedade como ela é, de voltar a tempos anteriores, de ser saudosista. Isso também é possível. A gente vai ver que este último ponto é em menor escala dos movimentos sociais, mas hoje no Brasil e em outras partes do mundo, esses movimentos conservadores são crescentes. Na prática, o que enxergamos é que os movimentos sociais traduzem um sentimento coletivo. Muitas vezes esse sentimento coletivo não está muito visível, né? As pessoas percebem que elas estão passando por um problema, mas elas não conseguem exatamente falar, expressar o que ela está vivendo. E o movimento social vai lá e expressa isso publicamente. Então isso é muito importante para a sociedade como um todo. Bom, vamos ver algumas características. São fenômenos políticos, mesmo que as pessoas dentro dele considerem apolíticas. A gente vai ver por quê, né? Requer mobilização, quanto mais melhor, isso é muito simples de entender. Quer expandir, fundamentar ou legitimar um ponto de vista, isso a gente já viu, né? Tem uma causa, uma reivindicação por trás. Envolve tanto um objetivo racional, quanto muitas vezes um sentimento, uma emoção por trás daquilo. Utiliza do convencimento. Então, as pessoas de um determinado movimento, elas precisam simbolicamente fazer manifestações, elas precisam divulgar um conteúdo, elas precisam fazer uma pauta, ou então vamos pegar a questão prática, utilizar um panfleto, divulgar um panfleto, divulgar uma atividade cultural. Então elas precisam convencer as pessoas que estão à sua volta e expandir as suas ideias. Em geral, manifesta uma ideologia já presente na sociedade, seja bem difusa ou conhecida por poucos. E as manifestações públicas são os locais legítimos dos movimentos, apesar de alguns movimentos utilizarem intensamente da internet. Bom, olha as práticas. Possuem uma identidade, as pessoas se identificam com uma determinada ideia, é uma questão ideológica, muitas vezes, né? Pode ou não identificar um opositor, então a gente, vamos pegar a questão do movimento ambientalista mais ou menos, mais uma vez. O movimento ambientalista, ele identifica as empresas que produzem grande quantidade de gás carbônico como opositoras das suas ideias. Mas eles, por exemplo, não identificam com tanta clareza o agronegócio como um grande produtor um grande produtor também de gás carbônico a partir das queimadas, a partir da produção mesmo de gado, destruição da floresta, etc. Então pode ser identificado ou não o opositor, algo com que lutar, né? Com que travar essa disputa, essa luta por reconhecimento. Tem como base a vontade de criar um projeto a longo prazo, né? Não é somente uma causa momentânea, e por mais que a palavra luta sempre esteja presente, né, o objetivo principal sempre é a conscientização. Não é chegar às vias de fato, apesar de muitas situações dos movimentos sociais envolverem um contexto de violência, infelizmente. Prometer permanência no tempo, mesmo que suas reivindicações sejam aí alcançadas, o movimento não se encerra mesmo que as suas ideias estejam já difundidas. Aqui, muito texto, vou resumir, né? No passado, os movimentos sociais, eles tinham como base a conquista de direitos, relacionado principalmente às parcelas mais desfavorecidas da sociedade. As pessoas geralmente mais pobres, no caso aí, vamos pegar o movimento feminista, as mulheres que não tinham
oportunidade e mesmo eram negadas, né, ao voto, à participação política, eram reclusas nas suas casas, elas não tinham liberdade sobre o seu corpo. Então, os movimentos sociais, eles procuram dar destaque a essas pessoas, para que essas pessoas consigam uma melhor condição de vida. E eles empenham nas suas bandeiras discursos contra a opressão, formas de dominação. Na atualidade, eles estão bem mais diversificados. No passado, basicamente, né, os movimentos sociais tinham como foco a questão da classe social, né? A questão aí das pessoas ricas e pobres, da qualidade de vida do trabalhador, e isso mudou bastante. A gente já comentou um pouco isso, vamos comentar mais para frente. Bom, veremos que posteriormente que essa diferença principalmente se manifesta principalmente nos movimentos sociais de diferentes espectros políticos. Movimentos geralmente ligados à esquerda são movimentos mais imbatíveis, que procuram trazer mais essa condição dos mais desfavorecidos, enquanto os movimentos sociais ligados aí à direita, um fenômeno bastante atual, bastante recente, né, atual, eles geralmente têm propostas aí ligadas mais ao conservadorismo. Bom, e aqui uma definição bastante importante. Os movimentos sociais, eles podem ser divididos entre clássicos e novos ou clássicos e modernos. Você pode uma denominação muito semelhante. De um modo geral, né, eles podem ser divididos assim. Os clássicos se pautam na divisão do trabalho, social do trabalho, como é naturalizado, então por que algumas pessoas têm mais terras que outras, é o que, por exemplo, propõe como crítica o MST, os movimentos urbanos por moradia, porque tem pessoas que não têm casas, não têm condição de ter uma casa, são expulsas dos seus locais de moradia, enquanto outras têm casas gigantes, têm benefícios na cidade que tornam a sua vida melhor. Então, esses movimentos geralmente eles criticam a questão da classe social e da divisão aí de recursos na sociedade, poder e riqueza. Bom, por esse modo, tem uma visão muitas vezes ligado ao espectro político da esquerda. A gente vai ver sobre posicionamento político somente no próximo bimestre. Sua forma de conexão com a sociedade é a partir de uma estrutura hierarquizada. Então, vamos pegar o MST. O MST ele vai ter todo ano uma cúpula de organização, ele tem um presidente, ele tem diretores, as pessoas elas têm canal de fala e de atuação, mas existe uma estrutura hierárquica dentro dele. Vamos pegar os sindicatos, o movimento sindical, é a mesma coisa. Tem lá os presidentes, os diretores dos sindicatos e tem o trabalhador no chão de fábrica. Esse trabalhador, ele vai tentar, a partir dessa estrutura, tentar demonstrar, expressar o que ele está passando, até chegar lá na ponta e se tornar uma reivindicação válida aí que contemple todos os trabalhadores, tá? Eles também podem ter estruturas horizontais, né, o que também é bastante importante na atualidade, né, de boca a boca. Essa parte do movimento social que é interessante a gente abordar aqui, né? O movimento social ele representa uma condição desfavorecida de igualdade, né? As pessoas que estão ali naquele momento passam por problemas semelhantes, né? Então é importante a gente valorizar isso aí e a partir de instrumentos de convencimento, né? Os movimentos sociais clássicos utilizam instrumentos de convencimento simbólico. Quais são esses instrumentos? Vamos pegar aí o MST. Um instrumento de convencimento simbólico é ocupar uma terra improdutiva e falar que essa terra ela precisa ela está sendo improdutiva, logo as pessoas que não têm terra têm o direito de utilizá-la para poder produzir.
né? A gente vai ver um pouco mais como que funciona o MST mais para frente, né? Mas é um instrumento de convencimento simbólico e a ocupação também é uma ação coletiva. Tá? Bom, os novos, né? Os novos movimentos sociais modernos, né? Prefiro falar moderno, mas está aí novo, tem como centro a fragmentação da sociedade, ou seja, a sociedade ela está dividida em diferentes ideias, em diferentes demandas e conflitos de várias ordens. E muitas vezes não é ligado ao espectro político da esquerda. E isso não significa que seja um movimento apolítico. Vamos ver por quê. Ó. Olha, recapitulando o primeiro bimestre, a gente estudou um pouco Aristóteles, a gente viu que o homem é um animal político. Ele precisa do diálogo e da voz para poder colocar o que ele pensa e o que ele quer construir como sociedade. E pensar aí no seu bem-estar coletivo. Então, para que ele consiga fazer tudo isso, ele precisa ter um ambiente público. Ou seja, quando a gente reivindica uma qualidade de vida para um grupo ou para toda a sociedade, a gente faz isso no ambiente público. Não precisa ser um ambiente público material, uma rua, um determinado espaço. Pode ser também virtual, a internet, um meio de comunicação aí que junta muitas pessoas. E aí, quando você manifesta publicamente essa ideia dentro de uma ação, você está fazendo política. E o movimento social é basicamente isso, a ação coletiva que tem um alinhamento interpretativo. As pessoas que estão ali pensam de uma maneira semelhante e em uma determinada oportunidade elas vão conseguir fazer aí o que elas gostariam de fazer como demanda. Então, toda manifestação e todo movimento social, ele tem o seu caráter político. Mesmo aí que as pessoas que participam dessas manifestações desses movimentos se coloquem como pessoas apolitizadas. Bom, de uma estrutura fragmentada, né, a sua conexão com a sociedade, também chamada de redes, né? Uma estrutura em que as pessoas elas não se comunicam de maneira hierarquizada, elas se comunicam de maneira horizontal, semelhante a uma rede social. Vamos pegar aí o Facebook, uma rede social bastante conhecida. Você conhece fulano, que conhece ciclano, e essas pessoas você tem amigos em comum, e aí vocês estabelecem ideias semelhantes, atividades semelhantes, mas você também pode conhecer uma pessoa que está dentro da sua rede que não tem nada a ver com o que você pensa, mas você tem um fio de conexão com ela mesmo que pequeno. E você pode estabelecer uma relação mais profunda ou superficial. Então a ideia de você se relacionar em rede é uma ideia que todos aí têm potencialidade de ação. Você pode transitar, né, a fluidez alta, né, você pode transitar de um ambiente social para outro e você também pode mudar aí as suas reivindicações. A gente vai ver alguns exemplos que vão ajudar vocês a entender esses movimentos. Vamos lá. Vamos para os movimentos clássicos. O movimento clássico é o movimento sindical, o movimento sindicalista, que no Brasil começou aí com o Vargas, ganhou força durante a ditadura civil-militar, perdeu aí um pouco seu papel mesmo do meio para o final, colocando líderes que foram posteriormente importantes para a nossa política atual, né? Então, o movimento sindical no Brasil, ele é um movimento importante, bastante importante. Hoje ele está em queda, que a gente vai ver mais para frente, uma questão relacionada à cooptação política. A gente tem o movimento Sem Terra, sem dúvida alguma, é o movimento mais conhecido, né, do movimento social mais conhecido do Brasil. A gente tem aí vários movimentos por moradia, que eu coloquei aqui como clássicos, mas tem muitas pessoas que interpretam como movimentos modernos, né, porque muitas vezes as pessoas entendem a moradia como não sendo uma causa tão fundante na vida das pessoas, e aí talvez possam interpretar como movimento fragmentado. Ele também é fragmentado por cidades, né?
porque as moradias geralmente são aí em diferentes cidades. E o movimento operário, que tem bastante relação com os movimentos sindicais, mas não necessariamente os operários se reúnem dentro de um sindicato para uma reivindicação, né? Os sindicatos, eles organizam os operários, então aí que está a diferença, né? Um movimento operário, ele pode ser um movimento sindical, né? E um movimento sindical muitas vezes pode não ser um movimento operário. Bom, olha aí. Alguns movimentos modernos, né? Os movimentos feministas, dos mais variados possíveis, liberais, progressistas, relacionados a diferentes causas e objetivos, os movimentos estudantis também, não somente no Brasil, o movimento negro, que também tem várias ramificações, os movimentos aí ligados às causas da sexualidade, que também são muitas vezes muito fragmentados dentro deles, né? Os movimentos ambientalistas, que também são muito fragmentados, têm causas completamente diferentes. Os movimentos aí liberais, bem recentes, né? Esses movimentos. Os movimentos conservadores e religiosos também aqui no Brasil recente. Isso não significa que o conservadorismo e o papel da religião não seja importante no Brasil no passado, mas nos dias atuais eles se canalizaram também em formas de ação coletiva que se transformaram ao longo de um tempo em movimentos aí mais fundamentados. Os movimentos ligados à alimentação, principalmente o veganismo, que não é só alimentação, também a questão do especismo, da ética animal, né? Os movimentos anti-globalização, tanto ligados aí à esquerda quanto à direita, e os movimentos aí ligados às causas indígenas. Tá? Olha lá, o exemplo 2. O movimento ambientalista tem aí diversas vertentes, já falar um pouquinho disso, mas vamos pegar uma, né? No caso aí, o veganismo, que procura analisar o sofrimento dos animais, questão ética dos animais, e a destruição da natureza. Como se articula essas categorias e juntos formam reivindicações. Mais uma vez, esses movimentos são fragmentados, mas eles possuem uma capacidade de articulação para tentar definir uma causa e um problema geral das pessoas ou das reivindicações que estão à sua volta. Vamos pegar aí o terceiro exemplo, o MST, né, um dos maiores produtores orgânicos do Brasil. Aliou diversas reivindicações, reivindicação de classe, mais terras para as pessoas que não possuem, a questão aí da saúde, né, os alimentos orgânicos e a menor destruição do meio ambiente com a produção de orgânicos. Bom, já encerrando aí o conteúdo da aula, né, um pouco dos movimentos sociais no Brasil, né? Eu peguei 3 pontos que os movimentos sociais no Brasil sofrem ou têm uma forte relação. Primeiro é a criminalização. Os movimentos sociais, durante muito tempo e ainda hoje, são criminalizados em diversas instâncias. Talvez as pessoas hoje tenham mais conhecimento, mas ainda são criminalizadas. As pessoas que lutam por diversas causas muitas vezes são ridicularizadas nos meios de comunicação, sofrem aí violência simplesmente por atuarem publicamente, ou mesmo são presas em situações de confronto. Vamos pegar alguns exemplos aí. Bom, reintegração de posse de terras ocupadas. Muitas vezes aí a polícia pode utilizar na reintegração de posse armamento letal, pode utilizar de truculência, sendo que o que aquelas pessoas estão fazendo ali é simplesmente querendo um pedaço de terra para produzir. Lembrando que o MST ele tem como base a agricultura familiar e ele produz muitos dos produtos que chegam na mesa dos brasileiros, milho, feijão. Não é aí o grande agricultor, né, o latifundiário, que produz esses produtos que nós nos alimentamos.
Bom, pessoas de fora do movimento, né, outro exemplo, generalizam situações irreais, né, como ocorre nas práticas feministas, banalizando, né, as questões relacionadas a esse movimento, né, não levando em consideração as causas materiais, as causas psicológicas profundas que esses movimentos procuram mostrar para as pessoas, né? Então, fazem brincadeiras, se atentam apenas à questão corporal, né? Não aprofunda o ponto de vista ideológico daquelas pessoas e mesmo as suas reivindicações que estão ali colocadas. Bom, pessoas presas em manifestações por conta de instrumentos ou muitas vezes ações consideradas arbitrárias. Então, aí as manifestações de junho de 2013, em que as pessoas eram presas por conterem vinagre, né, recipientes de vinagre dentro da sua bolsa. O vinagre ele é uma forma de você atenuar o efeito do gás lacrimogênio. Então, os policiais revistavam as pessoas, as mochilas das pessoas, e quando encontravam vinagre, acreditavam que elas eram potenciais aí, pessoas que estavam danificando o patrimônio público, fazendo baderna, enfim, né? E as pessoas eram presas por conta de terem vinagre na bolsa. Então, são alguns exemplos de como os movimentos sociais no Brasil são criminalizados. Aí dá uma foto dos corpos do massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, 1996, em que mais de 20 agricultores morreram, foram executados a sangue frio, porque eles estavam ocupando uma terra de um latifundiário. Depois foi descoberto que foi pago para os policiais matarem essas pessoas, ou seja, o objetivo não era retirá-los da terra, e sim, de fato, matá-los, né? Aqui está a reportagem, né? Caso você queira ter um enfoque aí mais interessante, mais aprofundado da matéria. Aqui a qualidade está muito boa, né? Mas aqui um exemplo de muitas vezes como a mídia enxerga as manifestações. As manifestações, boa parte delas são pacíficas, e as pessoas e a mídia acaba focando somente nessas situações em que há depredação. A gente vai ver um pouco mais para frente sobre, por exemplo, os black blocs nas manifestações, como surgiu esse conceito, como ele se tornou bastante comentado nas mídias e na nossa sociedade. Aí está uma imagem de uma manifestação, as manifestações de junho, em que elas eram dominadas pelos jovens, né? Boa parte dos manifestantes eram jovens, e uma forma simbólica de demonstrar sua insatisfação era fazendo barricadas, né? Bloqueando as ruas, principalmente com os lixos jogados no chão e ateando fogo. E quem entrava na frente dessa, quem era a parte de frente dessas manifestações, muitas vezes eram os black blocs, apesar por exemplo, o MPL, um dos que coordenaram essas manifestações, né, não terem uma relação explícita com os black blocs. Bom, segundo ponto. Muitos movimentos acabam se aproximando da política oficial, não somente no Brasil, mas em vários países. E as suas reivindicações acabam aparecendo na política oficial, o que por um lado pode ser bom, né? Então vamos pegar aí o exemplo das cotas. O exemplo das cotas traduziram uma necessidade de uma parte do movimento negro, né, de que as pessoas negras tinham que ter mais acesso às universidades. Então, a política das cotas, ela foi uma absorção do governo em relação a essa demanda. Ao mesmo tempo, o governo utilizou da publicidade, propaganda e mesmo veiculação de que essa atitude ela era suficiente em relação às dificuldades das pessoas negras. E é bem claro que somente as cotas elas não resolvem a questão aí
da escolarização das pessoas negras, a dívida histórica aí que os negros têm, né, na nossa sociedade, né, que eles receberam aí ao longo de séculos. Então, além disso, né, existe o fenômeno da cooptação, então as lideranças de alguns movimentos são chamadas para os governos e quando elas participam do governo, elas deixam de serem imbativas, né, combativas. E isso faz com que o movimento perca sua força, que o movimento deixe de ser tão atuante como ele era no passado. Então, por exemplo, quando o PT chegou aí à presidência, né, ao governo federal, o MST ele diminuiu a sua intensidade de manifestações. Os movimentos sindicais, principalmente ligados aí à CUT, também diminuíram a intensidade de suas manifestações. Muitas dessas pessoas que estavam ligadas a esses movimentos, eles receberam cargos, eles influenciaram na política, na formulação de políticas públicas, o que é essa formulação é um ponto positivo. Mas as suas pautas foram diminuídas, o que de fato é um ponto bastante negativo. Então, essa aproximação da política, ao mesmo tempo que procura reconhecer que o movimento social tem um papel importante na sociedade, pode, se não for de uma maneira bem coordenada, diminuir o papel desse movimento na sociedade também, né? Então aí tem alguns exemplos, depois você dá uma olhada nesses exemplos. A aula está ficando muito extensa, vou encerrar já. Bom, e por fim, né, a ascensão de novos movimentos aqui no Brasil, principalmente movimentos mais conservadores, ligados aí a causas, costumes conservadores, movimentos liberais também ligados aí à questão da economia, né? Movimentos econômicos. Por exemplo, o movimento conservador no Brasil, movimento nas ruas, o movimento Brasil Livre, o MBL, né? São movimentos aí mais novos e que têm uma forte relação com a direita e a centro-direita, né? A perspectiva política da direita e centro-direita. Muitos movimentos procuram exaltar características religiosas, né, de exaltação religiosa. Então, por exemplo, o movimento conservador, ele tem como base a questão da luta contra a expansão de ideias referentes ao aborto e que tem claramente uma relação com a religião, com as religiões, né? Principalmente as religiões cristãs. Então, esses movimentos procuram uma visão tradicional da sociedade e muitas vezes liberal da economia, né? O que a gente também vai estudar posteriormente. Aí tem alguns exemplos embaixo para você dar uma olhada em relação a esses movimentos. Bom, vamos falar da nossa atividade. A nossa atividade você vai entregar pelo Google Class, o roteiro das orientações já estão em outro vídeo, né, no primeiro vídeo. E o que você vai fazer? Você vai criar um mapa conceitual de um movimento social presente no Brasil. Olha lá o roteiro desse mapa. Primeiro, obviamente, sua identificação. Depois você vai falar uma breve história do movimento. Se esse movimento tem uma ramificação interna. Então, por exemplo, você escolheu... É livre, né, a escolha. Você escolheu um movimento por moradia. Então, esse movimento por moradia tem o movimento dos trabalhadores sem teto, bastante forte aqui em São Paulo. Tem movimentos que são assim, movimentos por moradia, simplesmente. Tem movimentos de ocupações de prédios vazios. Então tem várias ramificações esse movimento, né? Esse movimento por moradia. Então você pode escolher um ou explicar este movimento nessa ramificação, tá? Ou só simplesmente citar também se tiver muito grande seu mapa, né? O objetivo é uma coisa simples. Principais bandeiras, quais são as reivindicações que esse movimento coloca, como ele está estruturado no Brasil e, né, se obteve alguma conquista, e curiosidades. As fontes de pesquisa você tem a liberdade, né? Só tem que colocar qual é a fonte, e a sugestão de vídeos no estude aí sobre os movimentos. Um exemplo que eu fiz, né, do MPL, você dá uma olhada.
depois você vê com calma, bem simples, né? Uma folha sulfite eu fiz, você pode fazer uma folha de caderno se quiser. E aqui, então, está o link do estúdio, para você dar também uma pesquisada depois, que lá tem exatamente o que eu falei, um pouco mais aprofundado, sobre cada movimento. Então fala do sindical, do negro, do indígena, feminista, LGBT, estudantil, agrário, fala aí, essa ONG pula, né? Fala aí dos ambientalistas, os movimentos urbanos e aí a revisão. Então você pode pegar, não sei como fazer, professor. Então você vai pegar lá, assistir o vídeo do movimento agrário, que vai falar do MST, e aí você vai falar um pouco do MST, como que o MST está estruturado no Brasil, curiosidades, conquistas, reivindicações, e basicamente isso, tá? Você vai anexar essa imagem. Você pode fazer pelo computador, se você desejar também, né? Você pode anexar essa imagem lá no Google Class, na atividade, né? na parte da atividade, e enviar